para todos aqui. Então, vamos lá, voltar aqui para o nosso assunto, né? Quais são os 3 pilares para ser referência em tomografia na sua região? E aí, talvez o Ed não goste muito do que eu vou falar agora, nem o Luiz, mas mesmo que você não tenha um Morita, tá? A gente está aqui, obviamente, num evento organizado pela Morita, pela Scientific, e ele sabia, o Ed sabe do risco de me chamar para um evento desse. Luiz, como é que faz para desligar a Pinheiro aqui agora do webinar, Luiz? A internet do Lucas está ficando ruim, ele vai ser desconectado. Então, ó, tudo que eu vou falar aqui, pessoal, é independente se você pensa em comprar um Morita, se você vai comprar um Morita, vale para qualquer tomógrafo que eu vou falar aqui, tá? Então, tudo gira em torno de comunicação. Aí eu vou explicar melhor o que é exatamente essa comunicação, a gente vai destrinchar isso ao longo aqui da minha apresentação. Então, assim, eu vou voltar lá um pouquinho para o ano 335 a.C., tá? Quando o famoso filósofo Aristóteles, ele desenvolveu uma técnica de discursos, de apresentação, basicamente de discurso, né, para você convencer alguém. É muito utilizado por políticos, é muito utilizado por grandes celebridades também que precisam discursar por presidentes, enfim. Ele divide uma apresentação num tripé também, né, um discurso num tripé, chamado de ethos, logos e patos. E o que significa basicamente isso, pessoal? O ethos é basicamente o conhecimento. Então, a pessoa tem que ter conhecimento e autoridade para apresentar alguma coisa, para discursar sobre alguma coisa. O logos é como se fosse uma lógica, uma organização. Eu preciso separar o que eu vou falar, por exemplo, em introdução, conteúdo e conclusão, para que as pessoas que estejam escutando aquele discurso compreendam e aquele discurso faça sentido para quem estiver escutando. E o patos é um terceiro item, que é quando você coloca emoção no seu discurso, né, na sua apresentação. Então, quando você coloca um pouco de emoção, você atinge também um outro lado, né, do ser humano, menos racional e mais emocional. Então, isso é muito utilizado, né, como eu falei, como técnica para discursos, para apresentações. E por que eu trouxe isso? Porque o que é interessante é que não necessariamente para você fazer um bom discurso, para você fazer uma boa apresentação, você precisa colocar os 3. Tudo depende do momento. Então, imagina que se eu estou numa clínica de radiologia, eu tenho lá 3 sócios e eu vou dar uma boa notícia para eles. Olha, a gente teve lucro nesse trimestre e a gente vai... eu vou mostrar aqui os dados financeiros e quanto vai sobrar de dinheiro para cada um. Então, é uma informação muito boa, porque todo mundo está interessado. Então, basta que eu tenha ali ethos e logos, basta que eu tenha o conhecimento sobre o assunto e organize aquilo. Não precisa de emoção, a emoção já tá posta ali, né? Pô, vamos ganhar dinheiro esse trimestre, então tá ótimo, né? Então, não preciso de emoção. Dependendo do conteúdo, aquele conteúdo ele é tão importante, tão bom, que pode ser até feito de forma desorganizada e pode ter sido feito sem nenhuma emoção também, que assim mesmo vai funcionar, certo? Então, eu posso ter sucesso com só um desses pilares num discurso, né? Só um desses pilares, com 2 desses pilares, mas se eu tiver os 3 pilares bem alinhados, a chance de eu ter sucesso é muito grande, tá? Mas o que isso tem a ver com a radiologia? Tá, vamos lá para a gente não ficar enrolando muito. Primeiro, o que acontece? Vamos entender o cenário que a gente tem na radiologia hoje em dia. Tá? É muito comum a gente ter os motivos errados para entrar na radiologia. Eu escuto o tempo todo de alunos que estão fazendo especialização em radiologia. Eu não gosto de clínica, então eu vou fazer radiologia. Eu não quero ter contato com pacientes, então eu vou fazer radiologia. Ou então, aquele dentista que já está atuando há algum tempo e fala assim, eu quero diminuir o ritmo de trabalho, então eu vou fazer radiologia, vou abrir uma clínica. Né?
lê do engano, né? Quem acha que vai diminuir o ritmo de trabalho fazendo radiologia, né? Os meus colegas radiologistas que estão aqui, com certeza sabem que isso aí é uma doce ilusão, né? A gente trabalha muito na radiologia. E aí, ainda tem um detalhe, muita gente acha que na radiologia eu vou ter que, talvez, estudar menos, porque, entre aspas, né, para muitos é só laudar, mas, na verdade, a gente precisa ter um conhecimento de odontologia muito completo. A gente precisa conhecer, no mínimo, o básico de todas as áreas, porque a gente presta serviço, basicamente, para todas as áreas da odontologia. Certo? Então, o que isso gera, muitas vezes, pessoal? Isso gera o que eu costumo dizer que é o radiologista da caverna, né? A gente fica ali, ó, nessa posição, no computador, o dia inteiro, laudando no escuro, né? E a gente não quer contato com ninguém, não quer contato com o paciente, não quer contato com o dentista, não quer contato com outros colegas. A gente acaba se isolando no nosso mundo, na nossa caverna. E aí, quando a gente precisa sair um pouquinho da nossa caverna, parece que é um esforço muito grande. A maioria dos radiologistas hoje vai, no máximo, para um congresso da Abro, o que é ótimo, né, e faz parte, deve ir mesmo, mas eu vejo pouquíssimos colegas, por exemplo, frequentando eventos de outras especialidades. A gente, por exemplo, só aqui por alto, a gente tem muitos clientes que são implantodontistas e endodontistas. Então, por que não, de vez em quando, pelo menos frequentar o evento local na sua cidade de implantodontistas e de endodontistas? Entender o que eles querem, entender o que eles andam falando a respeito da especialidade deles e também sobre a nossa especialidade. Beleza? Então, a gente acaba muito limitado à nossa caverna, ou nossa sala de laudo. Certo? Então, vamos lá falar, de fato, dos nossos pilares voltados para a radiologia, né? Então, hoje, uma clínica de radiologia no século XXI, 2024, né? Fazendo um pulo grande ali de um século antes de Cristo para 2024, nosso ano atual. A gente tem que ter esses 3 pilares. Então, quais são os pilares? Qualidade técnica, a gente vai entender exatamente o que é essa qualidade técnica. Método de visualização, tá? Que a gente vai ver também, e educação e comunicação assertiva. Vamos entender como é que funcionam esses 3 pilares aqui, e o Zé depois vai me ajudar também contando algumas histórias, né, que ele aplicou esses 3 pilares no negócio dele, e o negócio deu uma pequena virada, né, Zé? Depois tu vai contar para eles aqui. Então, vamos lá. Primeira, qualidade técnica. Tá? Então, pessoal, quando eu falei aqui que a gente não precisa de um Morita para ter sucesso com tomografia, é uma verdade, mas a gente também precisa entender que quanto melhor for a nossa ferramenta, e isso sempre bom ficar claro, eu acho super interessante o trabalho que a Scientific faz com a Morita aqui no Brasil. Por quê? Porque eles dão um suporte para quem compra diferente, né? Não é simplesmente você comprar um equipamento, porque o equipamento nada mais é do que uma ferramenta, certo? Ela não vai trabalhar sozinha. Essa ferramenta não trabalha sozinha. Então, a gente precisa saber trabalhar da melhor forma possível com isso, e a Scientific dá esse suporte para quem está comprando o equipamento com eles, certo? Então, a qualidade técnica, ela significa o quê? Que eu tenho que dominar o meu equipamento, tá? Independente qual ele seja. Tá? Isso começa com qualquer equipamento que você tenha. Se você tiver um Morita, você vai estar com uma ferramenta melhor. É um fato, né? Não é nem uma questão aqui de puxar a sardinha, porque a gente está no webinário da Morita, mas é um fato. O Morita é um dos melhores tomógrafos que a gente tem no mercado, né? Então eu preciso entender sobre todos esses aspectos aqui, né? Alguém pode me perguntar assim, Lucas, mas que tipo de aspecto eu devo me preocupar por primeiro, né? Eu tenho que me preocupar com FOV, com KVP e MA, com ponto focal, com sensor, com o número de projeções, com o tamanho do voxel. O que eu devo me preocupar
na hora de comprar um equipamento para que ele me gere a melhor imagem possível. Eu tenho que me preocupar com tudo isso, porque, na verdade, tudo está entrelaçado. Nada isolado vai te trazer uma boa imagem. Tá? Então, não existe milagre. Tá? Quando alguém vier para falar para vocês assim, o meu equipamento é melhor porque ele faz isso, porque ele tem um KVP alto. O meu equipamento é melhor porque faz um FOV menor. O meu KVP, o meu equipamento é melhor porque o ponto focal dele é menor. Não tem nada isolado vai trazer melhor imagem, tá? É um conjunto de coisas que vai melhorar a qualidade da imagem de uma tomografia, certo? Então, enfim, a gente poderia falar sobre horas aqui a respeito de aspectos técnicos, mas eu vou dar uma resumida interessante aqui para que a gente possa entender, tá? O que as pessoas mais me perguntam a respeito de tomógrafos? Como saber se um equipamento é de alta resolução ou não? Tá? Eu vou explicar basicamente o que é alta resolução aqui. Primeiro, a gente tem essa imagem aqui, pessoal, e ela tem 512 pixels por 512 pixels. Isso é um corte axial de uma tomografia, tá? Cone beam. E, basicamente, é isso que a gente vai encontrar na grande maioria das marcas. Tá? Isso aqui é uma resolução nominal da imagem. Tá? E se a gente for pensar em resolução nominal, todas as imagens que a gente tem no mercado hoje de tomografia cone beam são de alta resolução nominal. E qual é a diferença? É isso que a gente vai entender agora. Tá? O que é resolução nominal e o que é resolução espacial, que é que eu vou explicar agora. Olha só essa foto para a gente entender. Essa foto aqui, ela foi feita, né? É uma coroa em cima de um dedo, né? Uma foto que está com bastante definição e resolução. Olha só como a gente consegue ver os detalhes da coroa, a gente consegue ver aqui, né, os detalhes das digitais desse dedo. Ela foi feita numa câmera profissional, né, com 24 megapixels e uma resolução de 6.000 por 4.000 pixels. Aí, essa outra foto aqui, pessoal, vocês devem concordar comigo que essa foto está com uma qualidade pior. Parando para pensar que ela está com uma resolução maior ou menor, né, que a foto da esquerda. Essa foto aqui, ela está com uma resolução maior ou menor? Intuitivamente, a gente já pensa logo, né, que essa foto está com uma resolução menor. Só que, na verdade, ela tem exatamente a mesma resolução, 6.000 por 4.000 pixels. Por quê? A gente está falando de resolução nominal. O que aconteceu aqui? Essa foto está sem foco. Então, ela está sem definição. Então, essa é basicamente a diferença da resolução espacial para a resolução nominal. Eu posso ter uma alta resolução nominal, e é isso que eu tenho em todos os tomógrafos do mercado hoje, mas uma resolução espacial diferente. Tá? A resolução espacial é outra coisa. Do mesmo jeito aqui, eu posso ter uma foto um pouco mais estourada, posso ter uma foto mais escura, e ela vai ser ainda a mesma resolução, só que a definição, a qualidade da imagem não está legal. Então, isso aqui é só para vocês verem o que a gente tem de diferença aqui de uma máquina para outra. Né? Isso aqui, baixa resolução, a gente está falando de uma imagem de primeira geração, aí, um iCat, né, que tinha um iCat Classic, né, uma imagem de resolução inferior, mas que na época era o que a gente tinha à disposição. Uma resolução convencional, tá? E é isso que a gente vai ver, basicamente, na grande maioria dos tomógrafos do mercado, tá? Uma imagem que já melhora muito em relação a essa baixa resolução, mas a gente vai ter também a alta resolução espacial, tá? Posso falar aqui para vocês que a resolução nominal dessa imagem do meio com essa imagem aqui, ela é idêntica. Na verdade, essa resolução aqui nominal é até um pouco maior, tá? Mas, claramente, essa imagem aqui, ela tem muito mais de definição, eu consigo enxergar muito melhor as estruturas. Então, a alta resolução espacial, pessoal, é basicamente uma imagem com nitidez, onde eu consigo visualizar
espaço de ligamento periodontal com muita clareza, onde eu consigo visualizar a laminadura, as estruturas dos canais dos dentes. Então, eu consigo, obviamente, também ver fraturas com muito mais facilidade. Então, essa é uma grande diferença de resolução espacial para resolução nominal. E, Ô, Lucas, oi. Querendo ou não, isso às vezes parece simples para a gente, mas gera uma grande confusão, porque você vai, às vezes, em um evento, num congresso, né? E aí todo mundo está ali, né? Ó, é alta resolução, é alta resolução, é alta resolução. Mas existe essa diferença entre as altas resoluções, sempre resolução espacial, resolução nominal, né? Eu mesmo, eu lembro, em 2017 lá, eu tinha um iCat e depois comprei um FOV pequeno, comprei alta resolução. E quando fui no curso lá, o cara falou, não, isso aí não é alta resolução, não, é só o FOV pequeno. Eu falei, não, mas o voxel é 0,08. Ele falou, beleza, olha lá a imagem sua, né? Então, isso, querendo ou não, causa uma certa confusão e uma dificuldade, às vezes, em saber interpretar mesmo, né? Esse conjunto de fatores aí, né? Excelentes ainda. Tem um detalhe que o Zé falou que me lembra uma situação que é bem comum. Normalmente, a gente só vai, o Zé pode me confirmar isso, a gente só vai ver a diferença na prática mesmo de um tomógrafo de alta resolução quando a gente começa a trabalhar com um. Né, Zé? Porque a gente trabalha com o nosso tomógrafo no dia a dia, a gente gosta das imagens, a gente está acostumado com elas, e às vezes até mesmo quando você pega um template pronto de um tomógrafo convencional, de resolução convencional de alta resolução, dependendo do paciente, dependendo de como foi montado o template, às vezes nem parece que tem tanta diferença assim. Talvez alguns de vocês estejam aqui devem ter essa sensação várias vezes. Será que eu compro um tomógrafo de alta resolução? Será que eu vou comprar um Morita? Mas eu pego o template de um concorrente meu que tem Morita, parece que até não vejo diferença para o meu. Né? Eu já escutei muito isso no dia a dia. Né? Até na época do Prexel mesmo, eu escutava muito isso. E, na verdade, é quando a gente começa a trabalhar que a gente começa a ver a diferença, porque facilita muito mais o diagnóstico, a gente tem mais tranquilidade para afirmar algumas coisas e assim por diante, né, Zé? Sim, e assim, querendo ou não, na hora que você vai vender o produto, você vai levar a melhor imagem que você tem lá, né? Exato. Então, e aí você vai nas estantes, como você está falando, todos são alta resolução, mas tem uma grande diferença entre eles, né? E muitas vezes, por desconhecimento, o radiologista às vezes não faz a escolha mais assertiva ali na hora da compra, né? E isso depois gera um problema lá na frente, né? Que você não vai conseguir, às vezes, a imagem que você gostaria ali, né? Então, exatamente. É algo assim que, às vezes, a gente, nem sempre o pessoal fala isso, mostra essa diferença realmente, né? Isso gera uma insegurança, uma incerteza ali, né? Na hora de comprar, ou até mesmo uma compra errada, né? Foi meu caso na época, né? E essas imagens aqui, vocês podem estar pensando assim, Lucas escolheu convenientemente essas imagens para que essa comparação fique bem evidente. Foi conveniente mesmo, porque esse dente é meu, é o meu dente, então é mais fácil eu comparar e fazer tomografia em vários equipamentos. Então é o meu dente que eu quebrei com 10 anos de idade, talvez deveria ser um pouco mais comportado, mas acontece, está aqui, está sobrevivendo. E aí tem um resumão, pessoal, para a gente entender a parte de aspectos técnicos, né? Então, o FOV, sempre que possível, o menor FOV, dependendo da indicação. Obviamente que se eu for fazer uma cirurgia ortognática, por exemplo, eu vou ter que fazer um FOV grande, eu não vou fazer FOV pequeno. Vou perder em resolução porque eu preciso de área, faz parte. O voxel é praticamente indiferente hoje em dia, né? Até porque hoje os protocolos de aquisição hoje são muito bem amarrados, né? As empresas já não deixam como antigamente o voxel meio livre, que aí você acabava errando, querendo baixar o voxel forçadamente e piorando a imagem, né? Então, em geral, o voxel é bem indiferente. E o KV-MA, dependendo da situação, quanto mais a gente aumenta o KV e o MA, especialmente o MA, mais a gente vai diminuir a quantidade de ruído na imagem e a gente aumenta um pouco a resolução espacial, lembrando que não tem milagre, tá? Não adianta eu tenho uma máquina que faz 120 kV, então consequentemente a minha imagem vai ficar boa. Não necessariamente. Lembrando aqui que essa imagem aqui, ó, tá? Para quem não lembra, o iCat fazia 120 kV e 37 MA, tá? E mesmo assim ela não é
de alta resolução, certo? Então, não tem milagre, tá? Como eu falei, é um conjunto de coisas. Beleza? Então, essa parte técnica aí, meio que é óbvia, mas às vezes a gente esquece disso, né? Eu preciso ter uma boa ferramenta, eu preciso saber trabalhar essa ferramenta, e não, isso não é coisa para técnico de radiologia ou para TSB, tá, pessoal? Isso é coisa para radiologista, e especialmente se você for o responsável técnico pela clínica, né? Se você for o dono da clínica também. Tá? Por quê? Porque é você que vai dar as diretrizes para a equipe técnica, você que tem que saber se a equipe técnica está fazendo o protocolo correto, você tem que ter a sensibilidade de, ao laudar, ver se está tudo correto, ver se está o melhor protocolo, ver se o paciente não mexeu. Então, a parte técnica muitas vezes é ignorada. Eu já fui fazer vários treinamentos, né, até pela própria científica aqui, de quem comprou Morita, na época fiz também pela empresa Vatec, e fiz algumas também de forma particular. E várias vezes que eu fui chegar na clínica, acontece assim, o dono ou a dona da clínica chega e fala assim, não, fala com o fulano, porque ele que é o responsável por isso, então pode passar o treinamento para ele, qualquer coisa depois ele me fala como é que é. Então isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Isso é um erro muito grande, pessoal, porque se você não tem o domínio técnico da sua clínica, se você não consegue entender o que está acontecendo nas imagens no seu dia a dia, a chance de desandar é muito grande, aí não adianta nada. Aí eu falo, não compra o Morita mesmo não, porque você só vai jogar dinheiro fora, tá? Porque aí vai ficar tudo igual, vai ficar igual que já tem na concorrência. Não me derruba não, não me derruba, tá? Então vamos lá para o nosso segundo pilar, tá? Que é a educação e comunicação assertiva. O que é exatamente isso? A gente precisa lembrar um pequeno detalhe, que é para quem a gente lauda, né? E às vezes parece que a gente quer laudar para o nosso professor de radiologia, né? Eu quero fazer um laudo para ganhar 10 do meu professor que dá especialização. E a gente acaba se equivocando, tá? Então, vamos entender isso aqui, e eu vou pedir até daqui a pouco para o Zé contar uma história que aconteceu com ele, e que também aconteceu comigo antes. Então, assim, como é que pensa a maioria dos dentistas hoje? Toda vez que eu vou conversar sobre tomografia com um dentista, vocês já devem ter escutado isso de colegas dentistas. Se eu pudesse, eu pedia tomografia em todos os meus casos, né? Aí a pergunta que fica, por que não pede, né? Em geral, a resposta continua assim, mas eu só peço em casos complexos, né? E aí, o que é um caso complexo? Como é que você define um caso simples, um caso moderado e um caso complexo? Né? Se muitas vezes a gente só descobre que um caso é complexo quando a gente vê uma tomografia, por exemplo. Então, essa dinâmica ela é meio esquisita. Então, assim, normalmente, quem fala isso é quem não pede tomografia, na grande maioria das vezes. Não tem ainda o conhecimento necessário para pedir tomografia. Não conhece as indicações, ou só pede em casos realmente. O que é caso complexo, normalmente, para os dentistas? É uma patologia, é uma suspeita de fratura, ou é aquela situação onde ele está perdido, não sabe mais o que fazer. Então eu vou pedir uma tomografia. Mas, em geral, ele não conhece o exame. E aí fica uma questão que a gente escuta muito de colegas, que é o seguinte: realmente os dentistas não querem nada, os dentistas não querem se atualizar, os dentistas não sabem pedir tomografia, eles não querem abrir um DICOM, eles não querem fazer nada, eles querem tudo na mão, ainda querem laudo para ontem. A gente se encontra, às vezes, no congresso da ABRO e parece que a gente está num muro de lamentações, né? Tá todo mundo reclamando, eu não entendo até porque continua na radiologia, está tudo tão ruim, né? Então, faz parte da nossa missão ali, pensando como empresa mesmo, educar os dentistas. Então, assim, se eu tenho interesse que eles mandem mais tomografias para mim, se eu tenho interesse de crescer o número de tomografias da minha clínica, eu tenho que esperar esse dentista se atualizar, ou eu posso oferecer para ele atualização, eu posso oferecer para ele educação? É isso que a gente precisa fazer. Eu preciso trazer esse dentista para perto e mostrar para ele o que ele está perdendo, né? E muitas vezes tem dentistas que são mais honestos,
que falam simplesmente, olha, eu não sei pedir tomografia. Né? Por que você não pede? Porque eu não sei pedir, tem vergonha. Tem até vergonha de falar isso para ti agora. Né? Então, a gente escuta isso também. Então, é preciso ter isso em mente. Né? O dentista não sabe pedir tomografia, na grande maioria das vezes. Os que pedem são ainda, infelizmente, os que pedem com frequência, na verdade, né? Que pedem conscientes, ainda são a minoria. E, por um lado, infelizmente, para os pacientes, né? Para a gente pode enxergar isso como um grande oceano azul ainda. Né? Ainda tem muito dentista que pode pedir tomografia e que não pede ainda porque simplesmente não sabe. Tá? Ou então, como eu disse, só peço tomografia para fratura. E aí, pessoal, os dentistas hoje, diferente do que a gente acha, eles se atualizam sim. Tá? É que a gente precisa comunicar para eles também que eles precisam se atualizar em tomografia, que a tomografia é relevante, é importante, vai ajudar a resolver problemas. Né? Os dentistas, eles têm vocabulário próprio. Tá? Dentista não sabe direito o que é linha impodência, dentista não sabe o que é solução de continuidade, dentista não sabe do que é osteólise apical, dentista não sabe os nossos termos de radiologias que a gente brinca. Né? Então, a gente tem que parar de usar o radiologês. Tá? O radiologês é errado? Não, não é errado. O termo técnico que a gente aprende na especialização não é errado. A questão imagina se eu for fazer uma viagem. Vou fazer uma viagem para agora nas Olimpíadas. Né? Imagina se eu tivesse ido para a França nas Olimpíadas. Chegasse lá, né, os franceses super educados, né, só que não estão nem aí. Né? Chego lá falando português com eles. Ou inglês, que eles odeiam mais ainda, né? Chego lá falando inglês com eles. O que eles vão fazer? Vão me ignorar. Né? E quem está errado, no final das contas? Eles estão errados um pouco, eles estão recebendo turista, mas se eu chego num lugar que a língua padrão é francês, eu tenho que tentar, no mínimo, me comunicar em francês. No mínimo, nem que seja algumas palavras para pelo menos quebrar o gelo. Né? A mesma coisa acontece aqui, a gente tem o nosso cliente. Eu que tenho que forçar o cliente a falar radiologias, não, eu tenho que me adaptar e tentar utilizar termos que são mais comuns para ele. Isso não significa, pessoal, usar termos errados, usar termos que não sejam técnicos, tá? É que existem termos técnicos que os dentistas são mais acostumados, tá? E, por mais que ainda tenha muita gente que não peça tomografia, esse número vem aumentando. Por quê? Muitas clínicas têm feito esse trabalho que eu estou falando de educação. O Zé é um exemplo muito grande, né, Zé? Tu pode até contar agora, Zé, como é que foi um evento que tu fizeste recentemente? Conta aí. E o que aconteceu depois do evento, que é mais importante. O que eu vi, assim, a gente reúne os dentistas aqui, né, porque é uma dificuldade deles saber o que é corte axial, coronal, sagital. Então, a gente acha que está fazendo aquele laudo lá, nossa, aqui tá... O cara vai ficar... Mas ele tem essa dificuldade de interpretação, porque ele foi acostumado bidimensional, né? Ele viu um pouco de tomografia, às vezes, na especialização. Hoje está vendo mais nas especializações, né? Mas ainda assim, ele praticou pouco. Então, ele tem dúvida, né? Então, a gente reúne aqui e aí eu resolvi fazer um evento presencial. Falei, não, vou tentar fazer um evento aqui maior e tudo. E no começo eu falei, um evento para 40 pessoas, depois um evento passou para 60, depois foi para 80, depois foi para 100. Aí eu já estava com dificuldade de achar até lugar, né? O tanto que o dentista ele tem curiosidade e ele quer aprender sobre tomografia, né? Então, encheu o evento, né? Então, e foi até uma surpresa para mim, porque eu falei, nossa, será que não está ficando tão batido, né, esse assunto, tudo? E eles começaram a pedir tomografia, né, ver a necessidade, às vezes, de pedir tomografia. Então, olha só, eu fiz um evento, que no começo era para ser para 40 pessoas, foi mais do que o dobro, né? Então, o dentista, ele tem ainda curiosidade sobre tomografia, a hora de pedir, quando pedir, por que pedir, né? O que eu vou conseguir com isso, né? Então, eu achei que já estava sendo cansativo, às vezes, para o dentista, né? Mas não.
né? Para minha surpresa, teve bastante. E, em contrapartida, depois eu tive uma boa demanda, né, de dentistas solicitando tomografia, me ligando, né? Hoje mesmo eu recebi uma colega aqui, eu acho que era às 14 horas, ela falou, oh, você estava lá falando sobre sinusite, se pode ser de dente ou não, já tratei tanta sinusite, então eu quero fazer uma tomografia para ver se não é nenhum problema, se não é odontogênica sinusite. Olha lá, e ela foi no evento. Então, quer dizer, quantos pacientes talvez passou por ela e ela deixou de pedir uma tomografia porque ela tinha dúvidas sobre se devia ou não ter pedido, né? Então, foi, assim, foi algo bastante curioso isso aí, né? E sobre os termos técnicos, foi que nem você falou, Lucas. Não que a gente precisa inventar novos termos, tudo, mas eu fiz radiologia num lugar muito bacana, né? Foi lá em Bauru, em 2004, e tudo mudou, né? A resolução dos equipamentos mudou, o jeito de comunicar mudou, então a gente tem que mudar também, a gente tem que se atualizar. A gente fala que os dentistas não querem se atualizar, mas se o radiologista não se atualizar também, como é que vai fazer, né? Então, eu acho que é necessário a gente melhorar essa comunicação, facilitar a comunicação, vamos dizer assim, né? Total. Não, e tem um detalhe, pessoal, às vezes a gente acha, por exemplo, eu tenho Morita desde 2020, tá? Às vezes a gente acha que os nossos indicadores já sabem de tudo que a gente oferece, de tudo que a gente faz, né? E por mais que você tenha uma atividade grande de comercial, você faz visita, você posta na rede social, os dentistas vivem dentro de bolhas, dentro das bolhas deles, e muitas vezes eles nem sabem que você oferece aquele determinado serviço. Só para vocês terem uma ideia. Aconteceu esses tempos, até contei lá na mentoria, um dentista que indica paciente para a gente há muito tempo, é nosso cliente, ele chegou um dia e falou assim para mim, recente agora isso, não deve ter no máximo um mês, e Lucas, era bom vocês comprarem um Morita, né? Fiquei sabendo que a imagem é muito boa e tal, era bom vocês comprarem. Aí, detalhe, né? Os nossos templates têm o logo da Morita lá no canto, a nossa requisição tem o logo da Morita. A gente já trabalha com eles há 4 anos. Então, aí eu falei para ele que a gente já trabalha com há muito tempo. Aí ele falou assim, é verdade, eu que sou desligado mesmo, porque, enfim, ele é um implantodontista, ele só olha ali as medidas e pronto. Então, a culpa é dele que está desatualizado, que não olha direito? Um pouco, mas eu também acho que eu falhei aí, eu poderia ter melhorado a minha comunicação para que, já pensou, se alguém chegasse, uma clínica chegasse no ouvido dele antes disso, falando assim, olha, aqui a gente tem um Morita, né? Assim como eu tenho concorrentes aqui que tem Morita também. Talvez ele pudesse deixar de mandar para mim por causa disso, né? Então eu falhei, de alguma forma, na minha comunicação, tá? Então a gente precisa deixar bem claro isso, né? Então, assim, é importante a gente entender que os dentistas, eles hoje salvam mais dentes também, tá? E eles precisam de ajuda, tá? E quem é que pode dar essa ajuda? A gente está ali para... E é importante também, pessoal, a gente precisa fazer um resgate da nossa especialidade, sabe? Os dentistas, os radiologistas hoje, muitas vezes são vistos até quase como inimigo do dentista, que é uma clínica que quer ganhar dinheiro em cima do dentista, sabe? Tem muita dentista que infelizmente pensa isso. E quando, na verdade, a gente é um colega, né? A gente é um especialista em radiologia e tem um negócio, né, que é um pouco diferente da odontologia, mas é dentista, é colega e pode ajudar, assim como muitos dentistas têm parcerias ali, o implantodontista tem um protesista de parceiro, o endodontista sempre tem ali vários indicadores também, né, protesistas, pessoal da dentística, que encaminha paciente para um endodontista, e eles formam meio que uma equipe, né? Então, a gente, como radiologista, pode fazer parte de várias equipes aí de colegas. E aí a gente começa a ter o quê? A nossa opinião começa a valer alguma coisa, começa a ser relevante, começa a ser solicitada, e muitas vezes até fundamental. O colega começa a depender da sua opinião para várias coisas, e isso é ótimo, né? E a nossa opinião, ela pode ser feita através do nosso laudo, tá? E quanto mais assertivo é o nosso laudo, quanto mais a gente se comunica o nosso laudo da melhor forma possível, menos a gente vai precisar de complementação depois daquela conversa de WhatsApp, daquele áudio depois
que o dentista manda questionando alguma coisa, e que faz parte também. Mas uma coisa importante, pessoal, que a gente precisa entender, tá? A gente sabe que tem algumas variações aí pelo Brasil, né? Algumas situações onde não se faz laudo, mas o laudo ele é obrigatório, tá? E é uma infração ética se você entregar exames feitos em uma clínica de radiologia sem laudo, tá? Então, laudo é obrigatório e é fundamental, tá? Se o seu laudo não tem sido tão requisitado assim pelos seus indicadores, isso é uma péssima notícia, tá? Algo precisa ser ajustado, porque se o seu laudo é irrelevante, aí você está naquela caixinha de vendedor de imagem, e aí você não consegue ajudar o seu colega, e aí fica mais difícil, porque ele pode trocar para o outro vendedor de imagem, ou para aquele que faz mais barato, já que o seu laudo é irrelevante, o laudo da sua clínica é irrelevante, tá? Então, o laudo é obrigatório. E importante também a gente entender, pessoal, que template não é laudo, tá? E laudo não é glossário, porque a gente vê muito template que é tipo isso aqui, ó. Você enche a imagem de seta de coisas óbvias, como eu brinquei aqui, né? Aqui apontando uma sobrancelha, testa, olho, nariz, boca. Pessoal, a gente não pode tratar o dentista como idiota também, tá? O dentista sabe identificar estruturas anatômicas muitas vezes, na grande maioria das vezes. Então, o dentista não é idiota. E o dentista não entende sigla. Não adianta a gente colocar esse monte de sigla e depois fazer um glossário, 2 páginas de glossário para que ele entenda o que é essas siglas que a gente está colocando. Tá? Então, a gente precisa lembrar sempre disso. Template não é laudo. Tá? O laudo é um laudo descritivo e o template são relatórios de imagem que resumem o que está acontecendo ali naquela tomografia e podem ajudar a ilustrar o seu laudo. Tá? Então, o template, ele é dependente do laudo, ele ajuda a ilustrar o laudo e não ao contrário, tá? Isso é fundamental que a gente tenha em mente. Ô Lucas, e acaba que tanta seta, tanta coisa, a gente acha que tá, não, estou fazendo tanta coisa. Teve um colega que me ligou e falou, não, veio até bastante aqui, tudo, eu sei que não foi na sua clínica, mas o que é? Aí falou uma sigla, falou outra. Eu falei, cara, nem eu sei essa sigla que tá aí, né? Então a gente acha que veio da gente facilitar, é aquilo que eu falei, a gente está dificultando de tanta sigla, tanta seta e tudo, o cara começa a ver aquilo e pronto, ele não consegue chegar, descobrir o que é, né? E acontece muito, o dentista às vezes fica até com vergonha de perguntar o que é a sigla, porque ele acha que é algo que ele deveria saber, e ele não sabe simplesmente porque é uma sigla difícil. Por exemplo, aqui, eu coloquei uma sigla aqui, ó, BCHD, bochecha direita. Mas é uma coisa que eu pensei na minha cabeça aqui e talvez não seja nem tão intuitivo assim, mas a gente acha que é intuitivo porque foi a gente que pensou, né? Então acaba ficando difícil. Zé, conta a história, Zé, de como era o teu laudo, né? A gente fez um desafio para o Zé lá na mentoria, lá no início da nossa mentoria. Eu falei, Zé, o Felipe, na verdade, falou assim, Zé, pega uns 3 ou 4 dentistas aí que sejam mais próximos de ti e pergunta de forma bem clara para ele, o meu laudo tá te ajudando? Mas não é para perguntar assim, minha ajuda é legal, não. Fala exatamente se o laudo ajuda, se não, se dá a resposta para aquilo que ele está perguntando. E conta o que aconteceu, Zé. Eu tinha feito o curso, né? E aí me passaram algumas informações para melhorar. Eu falei, não, mas o que eu faço aqui tá ótimo. Os dentistas, ele falou, não, mas então por que eles não estão pedindo? Aí a gente dá aquela desculpa, né? Mesmo do dentista, porque acha caro. Ele falou, bom, vai lá e pergunta então para o seu dentista por que ele está achando do seu laudo, por que ele não está pedindo, né? Eu falei, em vez de eu em 3, eu vou logo em 5. Aí peguei ali os 5 clientes que eu acho top, né? Aí fui lá, imprimi uma tomografia bonita, com um laudo, 3 folhas, né? E tal. Falei, tô vindo aqui, quero um feedback seu, atendimento, qualidade dos templates e não sei o quê. E esse laudo aqui? O cara olhou, falou, Zé, é tanta coisa, cara, 3 folhas aqui, eu nem consigo. Por quê? Eu punha lá parâmetros técnicos, tempo de aquisição, mas não sei o que, e tal. Aí depois eu ia lá escrever outra coisa, depois eu ia pro laudo. O cara nem sabia mais o que ele tinha que ler, né? De tanta informação, de tanta complexidade ali, tudo.
Aí falou, ó, eu não dei muito laudo, não. Eu falei, mas... Então, quer dizer, eu tinha um trabalho danado, montando lá não sei quantas pranchas, escrevendo linha hipodensa, sugestiva, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal. E no final lá, que pode ser fratura, artefato, canal lateral, ou sugere mais exploração clínica, avaliação clínica, pesquisa com exames anteriores. Como é que eu queria que o cara entendesse um negócio desse? Né? Eu falei, esse aí não olha, mas eu vou no outro, né? Aí fui no outro, aí o outro falou, não, Zé, tá boa, a imagem tá bonita aqui, tá tudo bacana. Cara, o laudo, na verdade, eu fico meio confuso com ele. Eu falei, mas o que você fica confuso? Às vezes, assim, né, o que seria essa solução de continuidade? O que seria isso aqui? Aí eu já tive um choque, né? Falei, cara, o que era simples para mim, o cara não está no dia a dia dele, não está no habitual dele, né? Então, conclusão, eles não estavam nem lendo o laudo direito, se eles pegassem para ler também, eles não entendiam, né? Então, como que você quer que o cara te valorize? Se o principal é o laudo ali, né? Então, eu falei, ó, é hora de pensar, é hora de mudar. Porque a gente, os radiologistas, tem um papel fundamental, que é o diagnóstico, né? Então, a gente pode decidir qual o tipo do tratamento. Se a gente fizer um laudo ruim, a gente pode condenar um dente, ou pode encaminhar para periodontia, ou pode encaminhar para endodontia, ou até para extração, né? Então, o laudo, ele interfere diretamente no planejamento do dentista, podendo levar ele ao sucesso ou ao fracasso, né? E se a gente não souber disso, mostrar isso para o dentista, que o laudo é importante, que nós somos um parceiro dele, que a gente vai agregar valor no tratamento dele. Vira e mexe, o cara pede aqui para implante, aí tem um dente ali pedindo socorro, que está sem um conduto tratado, ou tem um outro problema ali. Aí você vai, liga para o colega. E aí, você viu o exame? Vi e tal. Você viu aquele outro dente lá? Não, não vi não. Olha aí, ó. Vamos turbinar seu planejamento, vamos melhorar seu plano de tratamento. Você pode ganhar mais dinheiro oferecendo uma melhor saúde bucal para o seu paciente. Aí você começa a modificar as estratégias suas. Você muda de preço para valor. Mas antes, você tem que ter um laudo que o cara consiga entender, consiga interpretar. E ele começa a ter ele quer ter uma relação contigo, né, Zé? O dentista, ele faz questão de ter uma relação com você. Lucas, eu estava numa aula terça-feira, que a maioria é do notícia lá da Patrícia Ferrari. E a queixa era isso. Muitos não lê laudo, porque o laudo é difícil o entendimento, é inconclusivo, ou a qualidade duvidosa. Olha lá. Então, como é que você quer que o cara, né, saia do preço para o valor? Né? É difícil. Então, hein, Zé? Uma parte é isso. A gente, como eu falei, eu fazia o laudo para mim. Né? A gente tem que pensar que a gente faz um laudo para o dentista. E outra, tudo mudou. O equipamento mudou de 2004 para cá. Então, seu laudo também tem que passar por melhora. Tem que estudar, tem que se informar. Cementalter, quem que falava em Cementalter lá atrás e hoje, vira e mexe, a gente está vendo. Parece toda hora. Zé, se tu puder dar uma informação aqui pro pessoal, tá? Fica a teu critério aí, obviamente. Nessa época desse laudo gigante aí, quantas tomografias mais ou menos tu fazia por mês? Eu fazia uma média de 4, 5 tomografias por dia, né? Fazia por dia 4, 5 tomografias aí por dia, e para enda, assim, era 2 por semana, talvez. E hoje, na tua clínica, a média é quanto? A média hoje está girando em torno de 14 tomografias. Parece que aumentou um pouquinho, né? Aumentou então, bastante, assim, aplicando esses pilares que a gente está falando, né? Melhorou a qualidade técnica, melhorou o equipamento, melhorou absurdamente teu laudo, né? Melhorou o que tu entrega como serviço de uma forma geral, né? Pro indicador. Né? Então, olha só, a gente recebe muitos laudos o tempo inteiro, né? De vários colegas pedindo opinião, né?
seja de dentistas, seja de radiologistas. Olha só o que a gente vê por aí, tá? Talvez para alguns radiologistas seja comum, mas vamos pensar, vamos tentar se colocar no lugar do dentista. Olha esse laudo aqui, tá? Tá marcado aqui. Linha hipodensa vertical no sentido vestíbulo lingual compatível com trinca, fratura, canal colateral. Olha, eu laudo tomografia há muitos anos, eu acho que eu nunca vi um canal colateral na tomografia. Né? Faltou pôr artefato aí também. Né? Faltou pôr artefato. Né? Aí, a gente ainda tem que pensar aqui, olha só, rarefação óssea em seguida sem corticalização associada à raiz distal compatível com lesão periodontal ou cisto. Lesão periodontal ou cisto são coisas muito diferentes. Então, assim, não dá para a gente colocar isso como duas hipóteses no mesmo exame. Agora, pensa a cabeça do dentista. Ele mandou esse caso aqui querendo saber, provavelmente, uma fratura. Aí ele recebe esse laudo, ele tinha uma dúvida quando ele mandou, depois do laudo ele tem 3, 4 dúvidas. Tá? Então, esse laudo aqui não está ajudando o colega. E aqui ainda tem um detalhe. Observação importante. Os achados são limitados pelo FOV e artefatos provenientes da técnica tomográfica aplicada. Esse exame é complementar e não substitui a avaliação clínica. Cara, eu vejo esses avisos, essas observações em laudo o tempo inteiro, como se isso fosse, entre aspas, tirar o seu da reta, né? Falando numa linguagem mais chula, perdão aqui. Mas é como se fosse tirar o seu da reta. Né? Mas o que está chegando na cabeça do dentista é o seguinte: cara, não pede mais esse exame não, esse exame não vai te entregar nada, porque é limitado, o FOV, se tiver artefato então já era, entendeu? Não vou ver. Então esse exame é complementar, é quase que opcional, né? O melhor mesmo é a avaliação clínica, né? Então assim, cara, isso aí tu tá pedindo pro dentista não te encaminhar mais exame quando você coloca esse tipo de observação. Tá? Isso se o dentista chegar aqui para ler, o Claudio está tão confuso que eu não sei nem se ele chegou nessa parte. Tá? Aí, outra coisa, outro laudo aqui também, isso aí também é uma mania que muitos radiologistas têm. Tênue linha hipodência, ou às vezes isso vem escrito também, discreta linha hipodência, pequena linha hipodência. Significa o quê? Na maioria das vezes eu não enxerguei nada, eu acho que tem uma fratura, mas eu não tenho certeza. Então eu vou colocar que é discreta, porque aí pode ser que seja, pode ser que não seja. Aí a gente vai, oblíqua, localizada no terço cervical da raiz disto vestibular no elemento, sugerindo, tá? Aí o detalhe, o sugerindo em negrito. O que significa isso também, é possível que seja, pode ser que não seja. Então, não confia muito no laudo, não, porque pode ser que não seja, né? Aí aqui, vide cortes transversais. Isso aqui é um erro grande também, pessoal. Por quê? Porque falta descrever aonde está a fratura, né? Nem sempre o dentista vai entender só pela imagem aonde está aquela fratura. Então a gente precisa de fato descrever de forma tridimensional, né? E por fim, correlacionar com dados clínicos, ou seja, mais uma vez, eu estou tirando a importância do meu laudo aqui, certo? E olha aqui de novo aqui embaixo, os achados radiográficos tomográficos são meramente sugestivos. Para um diagnóstico definitivo, deve-se levar em consideração as características clínicas do paciente, exames de imagem mais avançados e exames, não está cortando aqui, eu não sei exatamente o que é. Ou seja, mais uma vez você está jogando o seu serviço lá para baixo, o seu laudo lá para baixo, entendeu? Então, assim, a gente não pode laudar tomografia assim, pessoal. Então, basicamente, Lucas, mas tem situações onde a gente não tem certeza se tem fratura. Se eu não tenho certeza, eu simplesmente coloco que não tem. Como é que eu vou colocar, eu vou sugerir uma fratura se eu estou na dúvida? Vou condenar um dente se eu estou na dúvida? Né? Se eu não vejo imagem de fratura, se eu tenho dúvida, eu simplesmente coloco que não tem fratura. Né? É um pouco mais simples do que parece. E querendo ou não, Lucas, aí quando a gente começa a fazer isso, a gente cai numa desvalorização, né? Exato. Porque tudo vira fratura, né, Zé? Tudo vira uma possível fratura, mas pode ser que não seja, e assim vai. É uma coisa que a gente vê toda hora também.
Tem uma estatística de um artigo, eu não vou lembrar agora exatamente o autor, mas depois eu posso até ver e passar para vocês, que coloca que, na maioria das vezes, né, isso aí a gente está falando de 10 a 15% dos casos onde se suspeita de uma fratura, só 10 a 15% dos casos vão ter, de fato, uma fratura. Tá? E a gente vê em clínicas de radiologia por aí o contrário. 80% das tomografias que foram feitas, a pessoa coloca que tem fratura, 90% coloca que tem fratura. E aí, principalmente depois que você trabalha com tomografia de alta resolução, com o Morita, por exemplo, você parece que fica obrigado a ver fratura em todos os casos, porque se você não estiver vendo a fratura, você é incompetente, porque, pô, você tem um Morita, como é que você não vai ver fratura? Aí você começa a cair nesse erro, no falso positivo, de colocar fratura em todos os casos. Então aqui, pessoal, é uma estrutura de laudo que a gente sempre propõe, né, que é um laudo aqui dividido, ó, o motivo do exame protocolo bem enxuto, só com o mínimo, não precisa encher uma página inteira de protocolo, o dentista não está nem aí para isso, nem aí, né? E olha só, aqui, ó, condutos radiculares com material obturador, dente 47, esse dente possui, vou descrever a anatomia primeiro, possui 3 condutos radiculares, sendo 2 localizados em sua raiz mesial, com trajetórias e forames independentes. Seu conduto distal possui achatamento no sentido mesodistal. Descrevi a anatomia de forma simples, direta, objetiva, do jeito que o dentista está acostumado. Não se observa material obturador endodôntico em terço apical do seu conduto mesovestibular. Então, estou dando uma informação para ele. E aí, nota-se perfuração intercervical, já estou colocando alteração importante, né? E do seu conduto mesolingual em face distal, promovendo reabsorção alveolar em região adjacente a esta ocorrência. Após a avaliação deste elemento, não encontramos imagem tomográfica compatível com fratura. Tá? Então, olha só, pessoal, a pesquisa era de fratura. Tá? O objetivo era a fratura. E aí, se a gente vai se focar na fratura, eu posso até deixar passar batido uma perfuração, que era o problema desse caso. Né? E eu respondi aqui no final que não tinha. Não, olha, não é um pecado, tá, pessoal? Vou botar mais uma vez. Não é um pecado se algum dentista pedir avaliação para fratura, dizer que não tem fratura. Você não é obrigado, nós não somos, como radiologistas, obrigados a encontrar fratura em todos os exames. Ô, Lucas, com licença, só porque o doutor Antônio Sardinha levantou a mão. Gostaria de fazer alguma pergunta, doutor Antônio? Eu levantei a mão acidentalmente, desculpe. Opa, tranquilo. Tem uma pergunta da Luciana, né? Mas parte desses avisos são para os pacientes também, não só para o dentista. Luciana, mais ou menos, né? Porque os pacientes nem chegam a entender tanto isso. Eu entendo o que tu estás falando, mas eu acho que a gente precisa evitar isso. Eu acho que é importante a gente colocar quando é relevante. Quando a gente coloca em tudo, em sempre, todos os casos, acaba virando mais do mesmo e perde a importância, certo? Mas eu entendo o que tu estás falando. Bom, pessoal, agora eu vou só abrir aqui um caso. Enquanto eu mudo aqui as telas, o Ed tem um recadinho para vocês aí. Aí, Edmundo, por favor, enquanto eu vou tirar aqui a minha apresentação. E aí eu vou abrir um caso para a gente falar de método de visualização. Tira a apresentação aí para eu tentar compartilhar o meu aqui, Lucas. Pronto. Espera aí. Um minutinho, pessoal. Estão vendo minha tela? Tá vendo? Sim. Jóia. Antes, deixa eu até fazer um comentário, Lucas. Que eu estou observando você falar aqui, e assim, ó, muito tempo que eu estou nesse mercado, e talvez, eventualmente, algumas pessoas possam ter levantado essa bandeira que você e o Felipe levantam, mas assim, ó, da forma como vocês levantam, e uma vez eu lembro que eu até falei isso com o Felipe, eu acho assim, primoroso isso para o nosso mercado, porque vocês estão trazendo uma clareza tão grande sobre a dinâmica assim, da prestação de serviço da produção diagnóstica.
né? No final das contas, você falou um ponto ali que eu achei tão interessante, eu acho que a gente precisa pensar aqui. E olha o próprio depoimento do José Assuero. Cara, meio que assim, olha, poxa, você está fazendo o seu produto, você acha que seu produto está, assim, bombando, e talvez esteja mesmo, né, dentro dos critérios radiológicos, né, Lucas? Mas, cara, olha essa sensibilidade aqui, pessoal, vocês que estão aqui nesse webinar de hoje, a sensibilidade de ouvir o que o seu cliente está precisando, sabe? Assim, então, assim, às vezes a dinâmica do negócio ela é muito mais simples do que toda aquela. Eu falo isso muito, eu e o Luizão, né? O Luizão tá aqui, a gente conversa muito, tal. Eu gosto de ler os livros e tal, mas, cara, tem algumas coisas que estão na simplicidade de, cara, peraí, deixa eu te ouvir. O que faz sentido para você? E foi dita uma frase aqui, não sei se todo mundo pegou, mas eu quero deixar ela bem, bem clara. É que, no final das contas, quando você está fazendo esse produto que não está atendendo o cliente, você está afastando o cliente. O Lucas falou um negócio aqui, ele falou assim, cara, você está desvalorizando o seu serviço. Entendam isso? Eu acho que essa é uma sacada assim, muito forte do webinar de hoje. Porque, às vezes, vocês estão realmente fazendo um negócio dentro dos parâmetros científicos, né, com todas as terminologias, mas não está gerando valor para aquele cara que está realmente precisando do valor. Então, eu acho que esse é um ponto que, assim, vale a pena vocês guardarem, e amanhã... E é por isso que essa dinâmica do Lucas, assim, ele brincou, né, cara? Dá para você ser referência na sua cidade sem Morita? É claro que dá, né? Porque, assim, para você ser referência, para você ter sucesso, são vários os parâmetros. O Morita é um deles, é uma ferramenta, como o Lucas disse, que vai facilitar pra caramba, porque se você tem uma ferramenta boa, você consegue trabalhar bem melhor, né? Uma vez eu até brinquei aqui, assim, olha, quem aqui já fez algum tipo de dieta, né, cara? Se você quiser perder 10 quilos, você consegue perder 10 quilos ficando, sei lá, 20, 30 dias, comendo só alface e aquele peito de peru e passando raiva de fome, você vai perder. Ou você pode fazer realmente algo com nutricionista, estratégico, que vai realmente conferir saúde, ou seja, você sofre menos e alcança o mesmo resultado. Então, a somar o Morita nesse conjunto aí é o que faz a diferença. Mas vamos lá, deixa eu falar rapidinho. Edson, só deixa eu te interromper um pouquinho. E claro, esse é tão assim, por exemplo, quando eu comecei lá na mentoria, foi um aprendizado. Aí chegou no ponto que aí você já está com conhecimento, você fala, agora o equipamento não está respondendo mais o que eu preciso. Eu preciso migrar de equipamento. Porque o equipamento que eu tinha, ele não fornecia as informações que eu precisava. Eu falei, opa, agora eu tenho que fazer um upgrade aqui, porque não adianta você ter a Ferrari e não ter carteira de motorista, e você ter carteira de motorista e não ter carro. Né? Então, eu falei, eu tenho que mudar de equipamento urgente, porque agora eu já não estou conseguindo mais responder a dúvida do meu dentista. Foi aonde aí eu entrou na época. Então, eu acho que é um combo, né? Você ter o conhecimento, você ter o equipamento, é um combo aí que você tem para deslanchar. E que, no final das contas, né, acho que pode ser que você primeiro entre, por exemplo, num processo desse de mentoria que o Lucas e o Felipe fazem, e eu sei, né, porque, assim, vários clientes em Morita atuam aí e me dão um feedback de como realmente isso é valioso, como isso está transformando, né, por insights como esse, que parece, mas, cara, simples, mas se você mudar no dia a dia, já vai transformar o seu negócio. E aí você chega num nível que você fala, caramba, cara, eu já estou aqui num nível tão bacana, você naturalmente vai querer trabalhar com uma ferramenta que esteja alinhada com essa nova mentalidade. Mas vamos lá, vou ser bem rapidinho. Pessoal, seguinte, eu acho, tá, assim, eu não sou muito bom de memória, por isso que eu preciso deixar tudo anotado, mas eu acho que a científica nunca teve esse processo que a gente está vivendo agora. A gente alcançou, resumindo muito a história, a gente alcançou um patamar de meta junto à Morita. Quem está aí de mais tempo sabe que existe essa dinâmica entre as distribuidoras, né? Poxa, se você tem ali as suas metas alcançadas, você tem um retorno em cima disso do fabricante. E a gente teve, sim, um retorno, e esse retorno a gente converteu ele em máquinas, tá? A gente podia acessar até outros benefícios, mas o Clóvis falou assim, olha, eu quero que vocês convertam esse benefício dessa meta que a gente atingiu em máquinas, em uma quantidade, em um valor que possa ser bem mais acessível. E foi isso, a gente acabou escolhendo
fazer esse trabalho em cima do VeraView Epox, está muito no direcionamento que a gente vem trabalhando agora, né, na expansão geográfica. Então, que ação é essa que a gente está fazendo? A gente até disparou alguns e-mails, né? Então, é uma ação extremamente exclusiva, tá, pessoal? Não sei se vai ter isso novamente, assim, do que eu me recordo, realmente a gente nunca teve uma negociação como essa com a Morita, que foi uma coisa pontual. Olha, vocês têm esses benefícios, o que vocês querem? O Cláudio foi lá e realmente, ó, vamos trazer 10 máquinas do modelo VeraView Epox em condições bem melhores. Então, são 10 máquinas, não são 9, não são 11, tá? Realmente é uma questão bem mercadológica, a gente conseguiu trazer essas máquinas para cá. E depois, quando a gente acabou compondo os valores aqui, né, do que a gente vinha trabalhando, a gente entendeu que agora o VeraView Epox, ele é uma máquina que está com um preço muito parecido com uma máquina convencional, dessas que a gente tem hoje aí no mercado. Então, isso é uma vantagem porque muitos de vocês querem ir para uma alta resolução, muitos de vocês querem ter um Morita, diante de tudo que a gente já conversou aqui, ou de outros webinários que a gente já falou, mas, poxa, você fala assim, caramba, ainda não é viável para mim, eu fico um pouco de receio com esse parcelamento, enfim. Então, agora, realmente ficou viável. E assim, olha, pessoal, qual que é o ponto que eu queria trazer aqui como reflexão bem rápido, muito rápido mesmo, tá? É que quando você investe em uma alta resolução, quando você investe em um Morita, por que você está investindo? Só porque você quer? Estou com dinheiro sobrando? Não, você está querendo resolver algum problema. Eu vou lá na drogaria e compro uma aspirina porque eu quero resolver um problema, né? No meu caso, uma dor de cabeça. E quais são esses problemas que eu queria deixar claro aqui, que hoje os centros de radiologia podem estar sujeitos? Já apresentei esse ciclo aqui várias vezes, né? Enfim, imagino que todo mundo já tenha visto, né? É um ciclo aqui das tecnologias que vieram entrando dentro do nosso segmento de radiologia. E como a gente sabe, essas tecnologias, à medida que elas foram entrando, elas foram construindo movimentações de mercado. Né? Por que eu estou mostrando isso aqui? Exatamente para poder falar sobre isso aqui, olha. Porque assim, olha, quando você não adota uma determinada tecnologia, de uma forma ou de outra, você vai ficando obsoleto, tá? Vamos lembrar aqui do GPS? Quem lembra aqui do GPS? Cara, o GPS é uma excelente tecnologia quando saiu, né? Como eu sou da época de que a gente ainda olhava no mapinha, na hora que saiu o GPS, caramba, isso aqui pode acabar o mundo, que isso aqui é o que tem de melhor. E foi substituído. Hoje ninguém mais usa aquele GPS, vai lá e compra o GPS. Então, a ideia é, você não pode ficar obsoleto diante das tecnologias que estão dominando o mercado. Um outro ponto que a gente percebeu nas conversas que a gente tem aqui, né, como o próprio Lucas disse, né, poxa, às vezes foi o Açoeiro que falou, poxa, você vai lá falar com o dentista, aquele que você acha que já está dominado, o cara ainda está lá atrás, né, ainda não está pensando nisso. Então, assim, olha, pessoal, tem sim, às vezes você está aí na sua clínica, você está, poxa, eu estou vendo, não está aumentando os meus exames. Pode ser, provavelmente, que você está perdendo os exames e nem está. Isso é um ponto cego seu. Tá? Por quê? Porque o cara está vendo uma outra clínica que, eventualmente, a imagem está sendo melhor. Entendeu? Então, perda de exame. Se essa é uma situação que você está vivendo, ou você não está vendo crescer, tem alguma coisa estranha. Guerra de preço, foi dito aqui agora, né? Então, você precisa, o Açoeiro falou algumas vezes assim, trocar preço por valor. E para gerar valor, não só todo esse contexto que está sendo aqui dito, como vários outros, né, pessoal? Fazer gestão de uma clínica não é nada fácil. Mas o elemento tecnologia também está presente nisso aí. Porque quando você começa a mandar aquelas imagens que realmente estão fazendo uma diferença para o dentista, isso gera nele uma percepção de valor, tá? E no final das contas, viabilidade. Poxa, sim, eu sei que o Morita é um bom equipamento, eu sei que hoje tem alguns equipamentos que são melhores do que o meu, né? Mas, pô, não é viável. Mas, nesse caso aqui, dando o contorno dessa condição que a gente está fazendo, realmente ficou viável, você consegue resolver esse problema. E quais são os benefícios que você pode esperar em fazer o investimento nessa condição aqui mesmo, tá? Especificamente nessa campanha que a gente está fazendo. Gente, um ponto que a gente tem visto e conversado com os nossos clientes é o fato de você ter o reconhecimento de ter uma tecnologia boa dentro da sua clínica.
Tá? Vamos até ser neutro aqui, não falando só do Morita. Mas quando você vai lá e coloca uma tecnologia boa, um scanner, ou seja o que for, o dentista ele fica sabendo e fala, caramba, realmente aquela clínica, o pessoal, eles trabalham com o que tem de melhor. E o Morita, ele traz isso para o centro de radiologia, né? Assim, vocês devem ter alguns amigos, assim, quase que semanalmente, eu recebo aqui dos nossos clientes, falando assim, olha aqui, Ed, o pedidinho falando, eu quero no padrão Morita. Recebi, inclusive, acho que ontem, de um cliente falando assim, olha aqui, Ed, graças a Deus eu comprei o meu. Estava lá escrito, quero o meu exame no padrão Morita. Um outro ponto, e aí é um ponto que a gente está trabalhando, tá? Vocês devem estar vendo esse trabalho que a científica está fazendo, que é o trabalho de educação junto ao dentista. Né? A gente tem feito webinários, eu vi o Fred entrou aqui, não sei se o Fred ainda está, mas a gente tem feito webinários com o pessoal de endo, fazendo um trabalho muito forte com educação, eventos, em todos, a gente tem um plano de estar presente em todos os eventos de dentista, principalmente endo ou implantodontista, para quê? Para ajudar a educar esse cara a entender que a tomografia, ela é um benefício para ele. Tá? O aumento do lucro, porque se você tem um produto bom e está gerando maior percepção na cabeça do seu dentista, você consegue aumentar os seus valores e ter um lucro, e ao fim das contas, o sentimento de segurança. Porque tem um ponto muito importante no contexto da solução Morita, que é um equipamento robusto. É um equipamento que você está comprando e você fala assim, não, isso aqui não é uma coisa que começou a fabricar agora, não é um projeto novo, não, nada disso. A gente está falando de uma empresa centenária, a gente está falando de uma atuação da científica dentro de mais de 46 anos no mercado. Então, assim, as evidências mostram isso aí. Hoje, graças a Deus, tá, pessoal? Eu acho que isso aqui realmente eu quero... eu tive a intenção de trazer como uma forma de evidência de que o nosso trabalho tem sido um trabalho constante, um trabalho sério. A gente tem mais de 450 máquinas espalhadas no Brasil, né, com os usuários Morita, e todos vocês sabem disso, que a gente tem um trabalho que ele não foca só na quantidade de venda, vocês sabem disso, porque a gente está sempre comunicando as nossas as campanhas de expansão, mas a gente deseja realmente levar o Morita dentro de um estudo que foi feito por uma empresa chamada GeoFusion, né, para que essa tecnologia possa trazer os benefícios para aquele dentista que está naquele lugar, que eventualmente, poxa, preciso um endodontista num lugar onde não tem um equipamento de alta resolução. O cara tem que mandar lá para a capital, enfim. Então, hoje a gente tem mais de 450 clientes espalhados pelo Brasil. Aqui são alguns números, porque eu acho que também é importante trazer essa evidência de que, mais do que o equipamento, que o equipamento é bom e tudo mais, cara, isso aí a gente nem precisa ficar falando, isso aí já está consolidado. Agora, o que a gente vem tentando fazer, buscando, né, lógico, tem muita coisa que a gente pode aperfeiçoar, estamos na nossa jornada, mas focar em que nossos clientes possam ter resultados, né? Então, a gente tem aí o professor Evandro Bogo, a Renata, o Jorge teve um crescimento muito grande, o próprio Eduardo Santos, aí tudo tem em depoimentos. Então, hoje, a gente tem a alegria, inclusive, de ter os maiores nomes da radiologia trabalhando com Morita. Então, isso também, para mim, é uma evidência de que o que a gente oferece realmente é consolidado, tá? E o legal é o seguinte, assim, ó, várias vezes, alguns de vocês, talvez, eu já devo até ter pedido, eu falo, poxa, olha, para a gente é interessante, né, ter o depoimento dos nossos clientes, né? Então, muitos de vocês são muito gentis. Não, Ed, vamos lá. Acho que ontem mesmo eu fui pedir para um cliente, não, vamos embora. Falei, você precisa que eu faça um depoimento em vídeo ou texto, enfim, porque para a gente é importante pegar essa evidência para que os outros que ainda não compraram, isso é uma estratégia de marketing, né, pessoal? Possa perceber, opa, peraí, realmente. E tá aí, ó, assim, todos vocês se conhecem, né, a gente tá aí sempre nos congressos, basta você pegar o telefone e ligar para algum deles e falar assim, pô, ó, ouvi lá o Edmundo, ouvi o Luiz, ouvi o Matheus, o Bruno falando que o equipamento é isso, é aquilo, mas me fala aí, a verdade. Tá aí, tá simples, transparente, cada um vai dar o seu depoimento. Já finalizando aqui, pessoal, especificamente sobre os 10 equipamentos, o que tem de bom, Ed? Vamos lá. Primeiro, o preço, porque realmente a gente conseguiu tratar dessa importação com um valor bem abaixo da tabela normal, bem abaixo mesmo. Realmente, vocês vão ver uma diferença muito grande.
Diante disso, óbvio, a gente está aqui, a gente quer vender, né? No final das contas, precisamos pagar os boletos, os funcionários e tudo mais. Então, eu fiz um trabalho, assim, até cansativo de trabalhar alguns parceiros para condição de pagamento. Então, a gente também conseguiu algumas condições de pagamento, assim, que não existe com nenhum outro fornecedor hoje no Brasil, não existe. Talvez vai existir na área médica, né? Porque lá na área médica os caras trabalham com tomóvel de 4 milhões, 5 milhões. Mas a gente conseguiu algumas condições de pagamento aqui similares ao da área médica, que normalmente a odontologia não tem. A gente também preparou alguns benefícios especiais, aí algumas coisas especiais, e também uns benefícios restritos, que são para os primeiros a comprarem. Tá? Então, os primeiros que comprarem vão ter aí mais alguns presentes que a gente preparou. Finalizando tudo, esse aqui é mais ou menos a jornada que a gente está preparando dentro dessa campanha, tá? Então, a gente está aqui nesse webinar hoje. Quem tem um interesse, a partir de amanhã, inclusive, Luiz, se você puder compartilhar o link lá da inscrição, aí no chat, e aí vai ter um bate-papo com o vendedor, a gente assina o contrato, aí tem todo um processo de kickoff, e aí, enfim, é melhor você bater um papo com o vendedor para você saber quais são os benefícios e como é que é essa jornada disso tudo para você poder acessar um desses equipamentos. Finalizando, eventualmente alguém que talvez não conheça, né? A gente tem o Luiz aí que faz a gestão de São Paulo, Espírito Santo, Centro-Oeste, né, Luiz? Norte também, né? O Matheus que faz o Sul todo, né? E o Brunão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Nordeste. Estou à disposição de vocês também para um bate-papo, qualquer dúvida que vocês tirarem. O Luiz Fernando hoje faz parte do time, eu estou muito alegre com isso. Eu trabalhei com o Luiz no período da Gnats, então se alguém aí precisar de informações técnicas, tem o Luiz, tem o próprio Katsumi, o Anderson, né, que trabalhou muito tempo com o Prexo, enfim. Acho que me estendi demais. Deixa eu terminar aqui o meu compartilhamento. Voltou? Voltou, né, Lucas? Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu vou compartilhar aqui agora um caso que eu achei interessante. E aí a gente vai... Deixa eu ver se é isso aqui. Pronto. E confirmem se está aparecendo aí para vocês ou não. Tá, né? Agora foi. Tá, beleza. Vou tirar aqui a minha câmera só para não ficar mais lento aqui o compartilhamento. Tá, então vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui num volume de tomografia, a gente sempre começa avaliando os cortes axiais. Tá? Então a gente faz uma varredura pelo corte axial, a gente dá uma olhada, já vê que tem lesão ali no incisivo, no outro parece que também tem, e aí a gente começa dessa forma, mapeando os achados. Eu vou mostrar uma coisa que muita gente faz errado. Esse exame aqui era para ver fratura no dente 32. Então, o que muita gente faz? Faz isso aqui, ó. Vem direto para o corte sagital. O 32, então eu nem vou olhar os outros. Eu vou já aqui direto, faço o corte para sagital, monto o corte para sagital aqui, ou cortes oblíquos ou paraxiais, como você queira chamar, né? Aí eu penso assim, não, mas aqui está um espaçamento de 2 milímetros para endo, que é o caso desse exame aqui, eu tenho que trabalhar com intervalo de 0,5. Então eu vou aumentar logo esse intervalo para 0,5, já vou deixar aqui um espaçamento bem pequeno, e vou trabalhar também com a espessura de 0,5, pelo menos. Então eu já vou trabalhar, agora sim, vou trabalhar com um protocolo específico para endo. Isso aí é um erro muito grande, pessoal. Primeiro que eu estou já ignorando o outro volume. Segundo que eu estou vendo isso só numa imagem com uma angulação só. Aí tem outros que vão falar assim, não, mas aí eu uso essa ferramenta aqui, aí eu posso fazer aqui um corte coronal também. Eu posso fazer também um corte axial, eu ajusto aqui o axial e faço um corte axial, faço uma sequência, aí eu tenho as 3 visões, né? Tenho as 3 visões. Mas aqui a gente está trabalhando com ferramentas muito limitadas, né, estáticas, e eu perco o principal do diagnóstico de uma tomografia, que é o MPR, que é justamente estar trabalhando de forma simultânea nos 3 cortes. Tá? Então,
para diagnóstico, pessoal, esqueçam parasagital, deixa para fazer corte sequencial quando for fazer o seu template. Para diagnóstico, tá, de qualquer coisa, a gente trabalha aqui, MPR, corte axial, coronal e sagital. Não se faz diagnóstico em corte sequencial, isso aí é um erro crasso que gera muitos erros de diagnóstico, certo? Então, pouco importa se o seu template é de 0.5 em 0.5, se é de 1 em 1, se é de 2 em 2, para diagnóstico isso pouco importa, porque ali você vai só resumir o que você já está achando, você já achou. Né? Você não vai fazer diagnóstico no seu corte sequencial. Eu acho uma loucura fazer corte sequencial de 0,5 em 0,5, você vai ter uma quantidade absurda de corte, né? Uma quantidade maior de páginas, e vai deixar o seu dentista mais confuso. Às vezes, uma página só com 5, 6 imagens é muito mais esclarecedora do que 10 páginas de cortes sequenciais. Tá? Então, voltando aqui para como a gente faz esse diagnóstico, tem uma outra coisa importante também, pessoal. Percebam que eu vi lesão não só no 32, né, mas também aqui, nesse outro incisivo aqui, que talvez seja o 41, tá meio difícil de entender aqui, deixa eu ver aqui pelo... é o 41. E aí, olha que interessante, essa dica talvez seja a dica mais importante desse webinário de hoje. Quando a gente vai ajustar aqui o contraste brilho, muita gente fala assim, qual é o contraste ideal? Como é que eu coloco? Quais os números que eu uso aqui? Né? Quando é o FOV 4x4, quando é o FOV 8x8, 8x5, qual o contraste eu uso? Quando é a máquina tal, qual é o contraste que eu uso? Tem até softwares que deixam automático, né? Quando entra o Dicom da marca X, ele já ajusta o contraste brilho para aquilo. Como coisa que eu faço, eu deixo tudo bem estourado. Tudo muito estourado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero entender onde estão os artefatos. Eu quero ver bem estourado mesmo. Eu quero que o artefato fique muito nítido para mim. Aí eu mapeio esses artefatos e aí eu tenho uma chance menor. Eu já começo a ver tudo isso aqui é artefato. Essas imagens aqui, todas são artefato. Né? Eu consigo mapear o artefato, entender onde ele está. Intuitivamente, qual é a nossa primeira ideia? Eu quero esconder eles, porque eu quero que a imagem fique melhor, para eu poder diagnosticar melhor. Mas se eu escondo eles, eu posso ser enganado por eles também. Né? Então, depois que eu mapeei, aí sim, eu vou ajustar essa imagem um pouco melhor, para que ela tire um pouco dos artefatos também. Tá? Então, assim, é uma coisa fundamental isso, para que a gente não seja enganado pelo artefato. E aí, pessoal, esse exame era fratura, né, do 32. Então, o que a maioria das pessoas faz? Vai rodar aqui o 32, sem muito cuidado, vai ficar rodando aqui para lá e para cá, procurando fratura, vai achar uma imagem qualquer aqui, como, por exemplo, aqui, principalmente se você estiver usando uma imagem que não aparece ao mesmo tempo as três, vai pegar, por exemplo, essa imagem aqui, ou essa aqui, por exemplo, também, e pode dizer que é uma fratura. Né? E aí, qual é a melhor forma da gente ver se tem uma fratura ou não numa tomografia? Eu vou procurar por perda óssea, porque sempre que tem fratura, tem consequência próxima, que é perda óssea. Então, eu tenho uma perda óssea meio esquisita, que é atípica nessa região. E aí, se tiver fratura, por exemplo, eu vou ter fratura nessa região aqui, no terço médio, aqui na mesial e na lingual. Só que, na verdade, o que está acontecendo aqui? Eu vou ajustar essas guias para que eu fique sempre no longo eixo, isso faz parte também do método. Né? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um caso de cemento alter. Né? O cemento aqui está descascando, ele está descamando. E o cemento alter, ele é uma espécie de fratura de cemento, né? E ele vai causar exatamente as mesmas consequências de uma fratura. Então, onde tem perda óssea aqui, a gente consegue enxergar, olha aqui no corte sagital também, e no coronal, perdão. Olha aqui essa descamação de cemento, olha aqui no sagital, também, e adjacente à perda óssea. E aí, se eu ficasse restrito também
ao meu dente 32, eu ia deixar passar o dente 41, que também tem sementa alter. E o dentista nem estava preocupado com ele, nem estava, só pediu do 32. Porque provavelmente fazendo uma periapical aqui, a gente tem sobreposição das duas tábuas ósseas, né, da vestibular e lingual. E aí a gente não consegue enxergar muitas vezes essa perda óssea pela periapical. E aqui tem mais um sementa alter, né, presente nesse dente, ó. Vamos achar aqui direitinho. Olha aqui por vestibular. Ó, aqui e aqui. Aqui também, ó. E na lingual aqui mais claramente, ó. Aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Mais claramente aqui na lingual também. E adjacente à perda óssea. Então, assim, o Fred falou aqui, ó, incrível como a gente está vendo sementa alter o tempo inteiro. É isso mesmo, Fred. É o tempo inteiro mesmo. Esse caso, por curiosidade, teve uma colega que mandou para mim um caso de sementa alter, que ela estava com dúvida, queria confirmar se era um sementa alter mesmo. E aí, eu ia checar uma tomografia que tinha acabado de ser feita lá na clínica, e era um sementa alter, e aí eu fui abrir o caso dela que também era um sementa alter. Então, 2 casos ao mesmo tempo, praticamente. Então, pessoal, a forma como a gente olha o exame é fundamental para que a gente chegue ao diagnóstico correto, tá? E não basta eu também simplesmente continuar, eu simplesmente chegar ao diagnóstico aqui e não saber comunicar isso para o nosso endodontista, para o nosso dentista que indicou o caso, certo? Então, a gente tem que seguir esses 3 pilares para que a gente possa chegar ao melhor diagnóstico possível e também, e consequentemente, a gente fazer o nosso negócio funcionar, né? A gente vira relevante, deixa eu botar aqui de novo a minha câmera, a gente vira mais relevante para o colega depende mais da gente, no bom sentido, né? Ele quer a nossa opinião, ele quer o nosso parecer técnico, ele quer a gente fazendo parte da equipe dele, né? E com isso o nosso negócio melhora em todos os sentidos. E aí eu tenho um presentinho para vocês também. Eu vou compartilhar aqui de novo a minha apresentação. Deixa eu só sair aqui dessa tela e achar a minha apresentação de novo. Vamos lá. Como eu falei, aqui, tá. O Zé, que é um convidado aqui meu, ele é nosso mentorado. Peraí, que tá difícil aqui, agora vai. O Zé é nosso mentorado, né, nosso aluno lá, meu e do Felipe Costa. E esse grupo de mentoria é um grupo que hoje tem mais de 20 radiologistas, né, e que também conseguiram crescimentos muito legais, assim como o Zé teve. E aí, deixa eu só ver se agora eu consigo compartilhar com vocês aqui. Pronto, entrando. Agora vai. Então, eu tenho um presentinho aqui para vocês, que é o seguinte. Lá na nossa mentoria, a gente tem o que a gente brinca lá, que é a sessão terapia. Então, o que é a sessão terapia? Quando alguém está com alguma situação que precisa resolver, está com alguma dificuldade, seja no laudo, seja no negócio da clínica, na clínica como negócio em si, seja numa relação com o dentista, seja sei lá, no WhatsApp da clínica que não está funcionando, a gente faz uma sessão individual, normalmente de 1 hora e meia, e os nossos mentorados têm isso como uma das entregas que a gente faz para eles, né? Só que a gente resolveu, o Felipe e eu, disponibilizar essa sessão terapia para outros radiologistas que não estão na mentoria, e a gente faz isso, né, de uma forma de quase ajudar mesmo, por um preço quase que simbólico,
né, de R$ 297 para que a gente ajude em 1 hora de mentoria esses colegas radiologistas, tá? Só que eu preparei um presente, né, aqui para quem está na live, né, para quem participou aqui do webinário, e que está disponível por R$ 97, né? É só para a gente bancar os custos aqui da operação, realmente, né? E ficar em R$ 200 de desconto aí para ter 1 hora e meia, até um pouquinho mais, dependendo da situação, de conversa comigo e com o Felipe. A gente conta tudo o que a gente faz na nossa clínica, do jeito que a gente faz, sem esconder nada. O Zé está de prova aí, né, que a gente ajuda de fato, né, não só o Zé, mas como vários colegas que estão lá com a gente já, alguns, como o Zé já tem 3 anos, né, Zé, que está lá desde o início, praticamente, né, Zé? Isso, 3 anos. Então, o pessoal vai ficando, vai renovando, porque, de fato, enxerga uma forma de ajuda e de não ficar sozinho, né? Tá lá sempre dentro do grupo que a gente chama, com uma inteligência coletiva. Então, para quem quiser, tiver interesse, ó, só entrar nesse QR Code, nesse link aí, ó, tomografia.club/mentoria97, né, que você vai ter acesso ao link com esse desconto especial que eu separei para quem está participando aqui. E aí, depois que fizer esse pagamento, a gente vai entrar em contato, você vai receber um formulário para preencher exatamente o que você está precisando de ajuda. Como eu falei, pode ser, Lucas, eu quero melhorar os meus templates. E a gente vai avaliar os templates, vai olhar o que precisa mudar, o que não precisa. Eu quero melhorar meu laudo. A gente vai olhar o seu laudo, vai fazer uma avaliação dele, vai dizer o que a gente acha, vai dizer o que pode melhorar. Eu quero melhorar os aspectos técnicos da minha clínica, não sei se meu protocolo está correto, não estou gostando das minhas imagens. A gente vai ajudar. Enfim, pode ser qualquer coisa relacionada ao negócio clínica de radiologia, né? A gente tem 1 hora e meia aí para discutir e ajudar com a nossa experiência minha, né? Como eu falei, tenho mais de 14 anos laudando tomografia e também como no negócio de clínica de radiologia. E o Felipe também, que já está há mais tempo que eu, que ele é mais velho, né, que eu, claramente mais velho do que eu. E está mais tempo, né? Eu tenho 3 clínicas, o Felipe tem 5. Então, a gente tem alguma experiência para passar para vocês e estou colocando aqui à disposição. Quem quiser, fique à vontade. Como eu falei, é um preço simbólico para a gente poder conversar. E é a forma que a gente tem de ajudar o nosso mercado também, né? O mercado de radiologia melhor, mais bem preparado, é bom para todo mundo, e a gente não tem pretensão nenhuma de esconder nada. Pelo contrário, a gente fala tudo, como eu falei, o Zé está aqui de prova. Beleza, Ed? Era isso que eu tinha para falar aqui. E quem quiser pergunta, estamos à disposição. É verdade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, deixa eu ver se tem alguma. Lucas, tudo bem porque assim, todos os que foram inscritos, tudo bem se eu puder compartilhar esse link com todas as pessoas que se inscreveram nesse... Sem problema nenhum, pode mandar, sem problema nenhum. Legal. Então, olha só, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Não? Acho que, deixa eu ver, Frederico, incrível, agora estamos vendo. Tá. Legal. Gente, olha, então, muitíssimo obrigado. Quero agradecer a presença de todos. Para muitos aí é feriado, né? Para outros não, como eu comecei aqui brincando, né? Eu trabalhei bastante. O Lucas não trabalhou nada hoje, que é feriado pro lado dele. Então... Trabalhei só montando palestra. Só montando palestra. O Zé tá lá laudando até agora, né, Zé? Porque o Zé tá cheio de tomografia. Obrigado, viu, professor José Açoeiro? Obrigado, Lucas. Luiz Henrique. Só mandar um abraço pro Fred aí. O Fred, tá, cara. A Rafa tá aqui, nossa mentorada também. Rafa, um beijão. O Fred. Quem mais tá aqui? O Darwin, eu vi por aqui também, que é nosso mentorado. O Reinaldo. Tá liberado. O amigão também. Abraço, Reinaldo. O Reinaldo Abdala. O Luiz tá aí. O doutor Fred escreveu aqui no chat. Incrível como agora estamos vendo o Cemental Tia. Eu comentei durante aí. Comentei durante essa aula. O Leandro. O problema é o seguinte, pessoal, é que assim, ó, às vezes dá BO, sabe, assim, dá BO, a gente até coloca para gravar, por isso que eu sempre chamo todo mundo para... Mas assim, às vezes dá BO e aí todo mundo perde. Mas deixa eu só fazer um comentário aqui do Fred Laperier, do Dr. Fred. A gente teve, acho que na semana passada, né, Fred, a gente fez uma aula
Foi fantástica. E o final da aula, ele falou, gente, agora vamos terminar que eu tô com fome. Eu não sei se hoje você tá com fome, viu, Fred? Mas aqui, gente, muito obrigado a todos. Oi, Fred. Oi, é porque hoje é feriado aqui, hoje eu tô com calminho, já comi. Estou montando aula com o Lucas, vou tentar o canal, né? Estou montando aula. Lucas, queria até te pedir autorização. Gostei tanto da sua aula que eu vou usar lógico, vou te referenciar, mas adorei. Vou colocar coisa aqui que você falou. Fica à vontade, Fred. Fica à vontade. Quem é amigo, assim, não precisa nem pedir, só falar. Gente, então, muito obrigado. Deixa eu só fazer também mais uma observação, porque, assim, se não fosse, eu não falaria, mas eu sempre gosto de ressaltar esse trabalho que o Lucas faz com o Felipe. Falei aqui no meio, né, da exposição do conteúdo. Acho, pessoal, assim, que tem muita riqueza quando você junta aí muitas pessoas. O Lucas trouxe o termo aqui agora, né, Lucas? Falou inteligência coletiva, cara. Isso é muito forte, pessoal, isso é muito forte. Ou seja, conhecimento, é claro, o Lucas e o Felipe sabem pra caramba, sabem não só de radiologia, mas sabem muito de negócio. Eu adoro conversar com eles, mas é o que é compartilhado ali no dia a dia, né, Lucas? Assim, com todo mundo. Aí você pega o Assuero, você pega a Renata. Renata, não sei, a Renata não é do planeta Terra, né? Ela deve ter vindo de algum lugar. Então, gente, você tá no meio de gente assim, trocando, cara, eu acho que é muito rico, tá? Então, fica aqui minha dica. E obrigado, viu, Lucas? Obrigado por se dispor em vir aqui. Então, gente, bora lá descansar. Abraço para todos. Fiquem com Deus. Bom descanso. Um abraço para todo mundo, viu, gente? Obrigado, Lucas. Valeu, Zé. Abraço, obrigado, Fred. Abraço, pessoal. Obrigado, Lucas. Falou. Obrigado, Zé. Tchau.